É a primeira vez em 2 anos que nós temos a possibilidade de celebrar este dia tão importante junto com o nosso povo. Primeiro nós tivemos que mudar a data desta celebração em 2020 por um motivo. Em todas as dioceses foi mais ou menos feito assim. No ano passado, nós não pudemos celebrar junto com o nosso povo o Tríduo Pascal e nem esta celebração, porque tínhamos as recomendações e as proibições. Mas neste ano nós temos a graça de poder celebrar junto com o nosso povo este momento importante da renovação da nossa vida sacerdotal diante de Deus, diante da igreja e também diante do nosso povo. Renovando os nossos propósitos, os nossos desejos, as nossas vontades, ou a nossa vontade fundamental de continuar nesta vivência deste ministério do serviço ao povo de Deus. 2 versículos do profeta Isaías, desta primeira leitura, tocam diretamente a nossa identidade sacerdotal e a nossa missão enquanto sacerdote. Vós sois sacerdotes de Deus, e depois eu os recompensarei segundo as obras da verdade. Este primeiro versículo toca a nossa existência sacerdotal. Se no Antigo Testamento o sacerdócio era fruto de uma linhagem de sangue, o Novo Testamento nos apresenta esta grande novidade, que é o sacerdócio em Cristo, o sacerdócio ministerial em Cristo. O nosso sacerdócio está ligado diretamente a esta existência de Cristo, ao agir de Cristo, à maneira como Cristo age no mundo. Nós somos chamados a nos identificar com este Cristo, o Cristo bom pastor. O Cristo bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se não somos da mesma família de sangue, nós somos chamados no sacramento a fazermos parte de uma irmandade que é mais forte do que o sangue, porque ela depende da graça de Deus. Todos nós fomos tocados aqui pela graça de Deus no dia da nossa ordenação sacerdotal, que nos fez sacerdotes, segundo o coração do bom pastor. E é assim que nós somos, é isso que nós somos. Nós não somos outra coisa, nós somos homens escolhidos por Deus, mas nós também fizemos a escolha de Deus. Se Deus nos escolheu, é preciso que a nossa escolha caminhe também na direção da escolha de Deus. A vocação não é um acontecimento mágico. A vocação não é um acontecimento à parte da nossa liberdade, mas coincide a nossa vontade com a vontade de Deus. O agir de Cristo, o agir de Deus, por meio de nós, chega ao povo e se perpetua na história neste ministério sacerdotal. Papa João Paulo II dizia que a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja, mas não existe Eucaristia sem os sacerdotes, não existe Eucaristia sem o nosso sacerdócio. Por isso o nosso sacerdócio e a Eucaristia estão intimamente vinculados, e é isso que constitui a realidade da igreja. Essa é a nossa identidade, é isso que nós somos, é isso que nós somos chamados a ser no mundo, sacerdotes do Deus Altíssimo. Somos chamados a uma missão, e a nossa missão não é outra que não seja a proclamação, o anúncio da verdade, a verdade que liberta o homem, a verdade que liberta o mundo, a verdade que liberta de todas as enganações do mundo. O mundo apresenta muitas mentiras, e às vezes reveste estas mentiras com uma roupagem de coisa boa,
de situações que são aceitáveis. Mas a verdade do Evangelho, ela precisa brilhar sobre todas estas realidades, porque somente a verdade do Evangelho é capaz de libertar o coração do homem da maldade e do pecado. E somente a verdade do Evangelho é capaz de dar vida verdadeira. E é esta vida verdadeira que nós experimentamos pela graça de Deus que age em nós e que somos chamados a anunciar. A nossa recompensa não vem das muitas tarefas que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes nós reclamamos, e temos razão de reclamar, que nós estamos sobrecarregados com tantas atividades, com tantas coisas. E às vezes parte do nosso dia é ocupado apenas com questões administrativas, que são importantes, mas não são elas que nos dão a salvação, e nem que fazem chegar a salvação ao nosso povo. Aquilo que faz chegar a salvação ao nosso povo, aquilo que dá sentido ao nosso ser sacerdotal, é justamente o anúncio, a pregação da verdade que liberta o homem. É o serviço da caridade verdadeira. É o serviço da caridade que faz compartilhar do sofrimento daquelas pessoas realmente mais esquecidas, mais excluídas, mais desanimadas. 2 anos depois nós encontramos o nosso povo novamente, e às vezes encontramos esse nosso povo desanimado, cansado, sofrido. Mas foi muito bonito ver que nas nossas igrejas, neste domingo de Ramos, o nosso povo correspondeu, o nosso povo respondeu, sedento desta palavra, às nossas celebrações. Foi bonito ver que o povo queria novamente ouvir a voz dos pastores, de vocês, nossa voz, a nossa voz sacerdotal, não para ver um teatro, uma coisa qualquer, mas justamente para celebrar a nossa fé, para participar dos acontecimentos que marcam a nossa salvação, para escutar a pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho que liberta, que cura, que salva. Muitas pessoas esperavam ansiosas por isso, e por isso acorreram em grande número às nossas celebrações. E aí nós vemos como o nosso agir sacerdotal, ele é importante, ele toca a existência do nosso povo. O Papa Bento XVI nos lembrava no ano sacerdotal que aquela santidade que é objetiva em Cristo, porque só Cristo, só Deus é fonte da verdadeira santidade, que aquela santidade que é objetiva em Deus, que é posse, que é propriedade de Deus, ela precisa chegar a cada um de nós de maneira subjetiva. Nós precisamos tomar posse, buscar cada vez mais esta santidade, porque quanto mais nós buscamos esta vida sacerdotal, e uma vida sacerdotal que corresponda ao projeto de Deus, tanto mais o nosso povo será santificado, tanto mais o nosso povo vai experimentar a graça de uma vida sacerdotal plena de doação. E como é bonito ver que entre nós existem tantos testemunhos de vida sacerdotal santa, de vida sacerdotal de doação, de vida sacerdotal de abertura, de vida sacerdotal de homens que não olham em primeiro lugar o próprio bem, o próprio cansaço, mas que se abrem para acolher, que se abrem para amar, que se abrem para se deixar consumir por causa do povo de Deus. Aí brilha a verdade do Evangelho. E brilhando a verdade do Evangelho, nós não esperamos nenhuma recompensa de nada disso que fazemos,
Não esperamos nenhuma glória humana por nada disso que fazemos, mas esperamos de Deus unicamente aquela possibilidade de, na vida eterna, contemplarmos o grande mistério que nós celebramos no altar, a Eucaristia. Nós esperamos nos alimentar na eternidade deste mistério eucarístico, que hoje nos alimenta e alimenta também o nosso povo que busca ouvir a palavra, o nosso povo que busca o socorro do alimento na Eucaristia, o nosso povo que busca e que sente a força dos sacramentos que nós levamos a eles. O sacramento da confissão. Como foi bonito ver, como foi importante saber que nas nossas comunidades as pessoas vieram buscar o socorro da confissão. Como é importante saber que nós socorremos os doentes com o sacramento da unção e os preparamos para a vida, não para a morte, mas para a vida. Isso é importante, isso é verdadeiro, isso é real. Como é importante alimentar as nossas crianças na catequese com o pão da vida, com o sacramento da confirmação da fé. Como é importante celebrar com os jovens o sacramento do matrimônio, que marca uma vida nova, que marca uma vida de testemunho no mundo que não acredita mais no sacramento do matrimônio, que considera casamento qualquer união, e não é assim. Mas aí brilha a verdade do Evangelho. Como é bonito dar ao nosso povo, distribuir ao nosso povo, o tesouro da graça de Deus. O tesouro da graça de Deus que vai ao nosso povo por meio das mãos sacerdotais de cada um de nós. É isso que nós celebramos hoje. Essa grande graça de Deus, esse grande acontecimento. E por isso, aquela palavra que nós ouvimos do Evangelho, quando Jesus se levanta, toma o livro da lei, faz a leitura e fala do tempo da graça, e encerra a leitura dizendo: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje, no hoje da nossa vida, da vida de cada um de nós, a palavra de Deus tem se cumprido, a palavra de Deus tem se realizado, e é por isso que nós somos testemunhas do ressuscitado. Nós estamos testemunhando, ou nós somos chamados no mundo a testemunhar a vida presente do ressuscitado, pelo nosso ministério. Deus seja louvado por cada uma das vidas sacerdotais na nossa diocese. Deus seja louvado pelo bem, pela graça que chega ao povo de Deus por cada vida sacerdotal da nossa diocese, e que Deus nos cumule sempre mais com vocações, jovens chamados a também fazerem parte desse presbitério, que busca a vida em Cristo, que escuta a palavra, que se compromete com esta palavra, e que quer ser testemunho no mundo. Deus os abençoe por esse dia, e pelo sim de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.